Bom dia, muito bom dia. Mais uma live, a quarta-feira ao meio-dia, para nós falarmos hoje sobre fáscia e câncer. Bem-vindos. Você que já chegou aí, Suzana, tudo bem? Me avisa se tá bom o som e se a minha internet tá boa. Faz assim para mim, por favor. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Estela. Então me avisem, por gentileza, se a internet tá boa, porque eu tô num lugar que tá chovendo e não sei se a internet tá muito boa aí. Então hoje o nosso assunto é fáscia e câncer. No segundo momento da live, obrigada, Su, eu vou chamar a Andrea, que é minha mentorada, para falar um pouco da experiência prática dela em relação a esse assunto, tá bom? Mas eu já vou dar umas dicas aqui para você que quer aprofundar nesse assunto, tá? Lá no meu YouTube, Ana Otsubo, tem uma mesa redonda que eu fiz com o tema fáscia e câncer. Então, você entra no meu YouTube, digita lá fáscia e câncer e vai aparecer essa mesa redonda. Essa mesa redonda foi feita com a Ângela, foi feita com a Maíra e com a Luciana Cunha, e discutindo esse assunto, tá bom? A Ângela e a Maíra falando especialmente da terapia manual, e a Lu falando dos aspectos das emoções. Tá lá no meu YouTube, é gratuita, e se você quiser aprofundar um pouco, eu acho que vale a pena. São 3 pessoas expressivas falando sobre o assunto. Então, deixa anotadinho aí para depois você dar uma olhada nessa mesa redonda lá no YouTube. Essa é uma coisa. Outra coisa, se você quer aprofundar ainda mais, eu dei uma aula sobre esse assunto, uma aula de 1 hora, o ano passado. Essa aula tá gravada, ela é dada somente por mim, tem também teoria e um pouco de prática, e essa aula ela está disponível para compra. Quem quiser depois me chama no privado, tá bom? E então eu vou começar a live pontualmente, e a gente vai falar sobre fáscia e câncer. Mas tem uma coisa muito legal que eu estava até colocando isso no papel para falar para vocês de uma forma bem didática, que toda vez que a gente vai abordar um assunto específico, a gente tem que entender os assuntos mais básicos, a fundação. Então é legal porque mesmo você que é novo talvez aqui no meu canal, esteja pela primeira vez vendo assuntos fáscia, consegue também acompanhar. Tá bom? Então, vamos fazer aí uma revisão da parte mais básica para que a gente possa abordar as especificidades do assunto. Bom, quando a gente fala do assunto fáscia e câncer, é muito importante que a gente entenda o que é a hialurona, tá? Aproveita, pessoal, que a gente vai fazer uma revisão de um assunto básico, mas de extrema importância. Aperta aí no aviãozinho, chama alguém para você poder compartilhar essa live, tá bom? Então, nós vamos falar da hialurona. Como vocês todos que já estudam fáscia sabem, na substância fundamental, né, que é um dos componentes da matriz extracelular, nós temos a presença da hialurona. Antigamente, a hialurona recebia o nome de ácido hialurônico, mas como não é ácido, é um dos motivos pelo qual mudou o nome para hialurona. Mas se você ouvir ou ler algum artigo que esteja falando ácido hialurônico, é a mesma coisa, tá bom? A hialurona é uma proteína, tá? Mas o pulo do gato ela é uma proteína atípica. Por que atípica? Porque as moléculas da hialurona são um pouco diferentes e elas têm um grande impacto, principalmente quando se fala de câncer.
Primeira coisa que você precisa saber é que a hialurona, ela é hidrofílica. O que é isso? Ela absorve água. Por isso que a gente fala muito da hialurona, ela sendo uma das responsáveis pela viscosidade da fáscia, porque ela é hidrofílica, tá? Quem produz a hialurona é uma célula chamada de fasciocites, traduzindo para o português, fasciócitos. Essas células, elas são arredondadas, né? E elas estão vivendo mais na região da fáscia frouxa, elas ficam ali, tá? Então, você sabe já que muita hialurona é produzida na região da fáscia frouxa, tá? Mas também existe grande quantidade de hialurona na fáscia profunda. Se ela tá nesse local e ela é responsável pela viscosidade, ela também é responsável indiretamente pelo deslizamento da fáscia. E a gente já vê em muitos exercícios com enfoque para deslizar, né? Para deslizar uma fáscia sobre a outra. Até existe o nome Mover Glue, que eu dei para um congresso que eu pratico anualmente, mas quer dizer, ou você se move ou você se cola. Por quê? Porque se você não faz esse deslizamento entre as fáscias, isso tende a colar, né? E aí você vai perder em movimento, em qualidade de movimento e também em transmissão de força e também em transmissão de informações, tá? Então, veja o quão importante é a hialurona. Bom, aí você tem que entender uma coisa. Ela existe em concentrações diferentes em diferentes partes do corpo. Por quê? Porque num lugar que você quer mais estabilidade e você quer menos deslizamento, a concentração dessa substância torna a fáscia mais viscosa. Ah, Ana, mas tem lugar que a gente quer uma fáscia mais viscosa? Tem. Principalmente, por exemplo, fáscia lata, né? Na planta do pé, aqui na mão. Imagina se você tivesse um pé aonde tivesse tudo deslizando. Você ia andar, né? Como se você estivesse andando em cima do gelo. Então, existem locais onde a concentração de hialurona torna a fáscia mais viscosa, porque naquele local a função ela requer mais estabilidade. Porém, em outros locais, a quantidade de hialurona ela torna o meio menos viscoso, mais líquido, porque naquele lugar você quer mais mobilidade. Me avisa, faz sentido o que eu tô falando até aqui para vocês? Coloca um dedinho ou coloca assim para eu saber que vocês estão me acompanhando. Vamos lá. Tem um delay aí, né? Então eu vou aguardar. Ótimo, Su. Muito bom. Então tá, a gente fez uma breve revisão aí da hialurona. Agora eu quero falar sobre, eu falei para vocês, olha, hialurona é uma molécula, é uma proteína atípica. Então vamos lá. Quando ela tem moléculas grandes, tá? A gente chama de HA2. E essas moléculas grandes, ela tem um papel importante. Elas vão nas células potenciais cancerígenas para o nosso corpo, ou células perigosas, e elas, moléculas grandes, englobam, encapsulam essa célula para que essa célula não se reproduza. A gente pode fazer uma analogia no futebol. Quando o cara vai chutar ao gol, mas teve uma falta e tem que fazer aquela barreira de jogadores, né? E aí a pessoa vai chutar a bola ao gol, mas tem uma barreira de jogadores. Como é que eles escolhem? Eles vão colocar os jogadores mais altos, mais corpulentos, ou seja, as moléculas grandes, para tentar barrar a entrada desse agente
que pode ser perigoso para o corpo. Faz sentido? Então, que essas moléculas grandes, HA1, sejam grandes para tentar conter essa célula que não é boa, certo? Mas, imagina se nessa barreira coloca um monte de anotsubo, 1,5 m pequena. A probabilidade do cara chutar o gol e fazer gol vai ser maior. Então, o que acontece? Quando essas moléculas estão muito pequenininhas, as moléculas de hialurona, elas não conseguem encapsular esse agente. E pior do que isso, elas começam a auxiliar no processo de vascularização. Elas deixam que esse processo de vascularização ocorra de forma mais livre, leve e solta. E aí que está o perigo, porque isso pode ser, né, pode vir a ser uma metástase, entendeu? Quando a molécula está grande, eu já falei que ela chama HA1. Por que você está falando isso pra gente? Porque se você for ler um artigo, você vai ler a HA1, você já sabe o que é. Quando ela está pequenininha, ela chama quando a molécula está grande, é HA2. Quando ela está pequenininha, é HA1 e HA3. Precisa saber isso para ler artigo e entender o que está lendo, ok? Então, a gente já fazendo um resumo aí do impacto da hialurona contra as células cancerígenas, quando a molécula está grande, é melhor para a gente. Por quê? Porque o nosso corpo vai conter essas células danosas, ok? Lembra aí da barreira dos jogadores de futebol, que fica fácil de lembrar. Tem um artigo que foi escrito pela Carla Stecco e pela Caterina Fed, que fala sobre condrossarcoma, tá? E o que elas observaram lá? Que nos indivíduos com condrossarcoma, agora eu não lembro se era indivíduo ou se era bicho, era animal, mas existia uma maior quantidade da molécula de hialurona em HA1 e HA3, que é aquela molécula que são menores. Aí, o que elas estavam investigando é o seguinte: será que existem mais moléculas HA1 e HA3 porque o câncer, na presença de um câncer essas moléculas estão presentes, ou porque a enzima que degrada a HA2, que é a molécula grande, robusta e boa para proteger a gente, essa enzima, ela tá muito atuante e ela vai destruindo todas HA2. Não se sabe bem ao certo o que é, mas o que você precisa saber é que nessa pesquisa evidenciou-se a presença de hialurona em moléculas pequenas quando existia o condrossarcoma, ok? O que vem justificar o que a gente falou anteriormente, combinado? Vou mudar de assunto. Agora eu vou mudar e falar um pouco sobre o treinamento físico e o impacto em pessoas com câncer. Existe um grande pesquisador que faleceu ano passado, chamado Tom Findlay. Tom Findlay era um cara que pesquisava muito o assunto. E ele falava que exercícios resistidos com carga, o músculo sempre trabalhando numa posição menor, tá? Favorecia a menor chance de metástase no corpo das pessoas e até como uma forma de prevenção contra o câncer quando possível, ok? Vem aí um outro cara chamado Leoy, que em 2015 fez uma pesquisa que evidenciou que os pacientes
que não apresentavam câncer tinham uma força, isso é chamado de grip strength, uma força de preensão na mão muito alta. E isso mostra força. E esses indivíduos eram mais saudáveis do que aqueles que tinham um grip strength fraco. Então, o que isso nos leva a crer? Ou pelo menos leva o nosso raciocínio para o quê? Que trabalhar exercícios de força, fortalecimento, é importante para proteger o nosso corpo contra câncer. Não que ele vai evitar, mas tudo indica que é um fator a mais para você proteger, ok? E tem outros artigos até que sugerem a quantidade de hora, 8 horas semanais. Então, no ramo da atividade física, as coisas apontam para essa tendência. Trabalhar resistência e trabalhar força é essencial quando o assunto é fáscia e câncer. As lives ficam salvas agora no YouTube, tá bom, gente? Bom, outra coisa que o Tom Findlay falou, e para isso a gente vai ter que entender um outro conceito que a gente fala da fáscia. Nós sabemos que a fáscia tem um fenômeno chamado de auxotonic. Em inglês é auxetic, ok? Acho que a tradução para o português é auxotônico. Mas o que é isso? Isso é o seguinte, peraí. Isso significa que quando o seu músculo contrai, ele se expande, na verdade. Ouve de novo. Quando o seu músculo contrai, ele se expande, tá? A fáscia se expande. Tem fáscia fora e fáscia dentro do músculo, lembra? Esse é o fenômeno chamado de auxetic in English e auxotônico em português. Esse fenômeno é expansão das estruturas ao serem contraídas. E o Tom Findlay levantou uma bandeira e falou, isso é muito bom, porque quando o músculo se expande ao se contrair, ele faz uma vasoconstrição da circulação, das microcirculações, e essa vasoconstrição pode evitar com que células neoplásicas fiquem indo de um lugar para o outro. Então é importante a gente trabalhar essa musculatura e essa fáscia, porque um trabalho nessas estruturas vai fazer essa vasoconstrição e podendo evitar com que células neoplásicas fiquem se espalhando, ok? Ele também fala de uma outra coisa interessante, que é sobre a respiração. Qual que é a respiração que interessa para um paciente com câncer? Ele fala que a respiração, ela tem que ser uma respiração lenta, mas principalmente uma inspiração longa, pelo mesmo fenômeno. Inspirações longas produzem uma vasoconstrição, o vaso fica fininho, apertado, e as células que são neoplásicas não conseguem passar, entendeu? E aí ficam entaladas e a gente tem um fenômeno que pode auxiliar e evitar a dispersão dessas células. Quem que fala isso não sou eu, tá? É o Tom Findlay. Quem tá aí e sabe o nome dele, escreve aí pro pessoal, por favor, no comentário. Tom Findlay. Vamos mudar agora. Então, você já sabe alguns nomes que você pode pesquisar para aprofundar esse assunto. Carla Stecco, Caterina Fed e Tom Findlay, tá? Gente, a gente tem que ser um pouco autônomo, sabe? Autônomo não, independente. Pega os nomes, vai no PubMed, pesquisa, entendeu? Tem que ter um pouquinho de trabalho aí, né? Bom, agora eu vou falar de uma outra pesquisadora que se chama Hélène Langevin. Bom, quem tá aí estudando a fáscia já sabe, já ouviu falar dessa mulher. Ela fala muito de fáscia toracilombar, ela falou de acupuntura e ela falou de câncer. O que ela fala?
Na presença de um neoplasma, existe grandes quantidades no corpo dessa pessoa de citoquinas, tá? Então, as citoquinas, elas estão presentes quando há um processo inflamatório. Aliás, é um dos marcadores de pesquisas para processo inflamatório, para inflamação, a presença das citoquinas, tá? Quando tem Obrigada, Mônica, Tom Findlay. Quando tem citoquinas... Obrigada, Andréia. Quando tem citoquinas, o que acontece? Vem lá um monte de gente chamado resolvins, em português, resolvinas. Vem um batalhão de resolves que o nome já fala. Vamos resolver esta inflamação, certo? Mas o problema é o seguinte, quando as resolvins não conseguem resolver a inflamação persiste e continua acontecendo. E então temos o quê? A inflamação crônica, tá? E na presença de inflamação crônica, a grande probabilidade do meio estar mais ácido é grande, e nós já sabemos que no meio ácido a fáscia é mais viscosa, portanto, ela tá mais difícil de deslizar, tá mais grudada, talvez esteja mais enrijecida, certo? E com tudo isso vem diminuição de transmissão de força e diminuição de informações, certo? Aí a doutora Hélène Langevin fez um estudo e fala, olha, na presença de inflamação, é importante nós fazermos alongamento estático, porque no alongamento estático, ele libera mais resolvins para o teu corpo. Então, ao invés de ir um exército com X soldados, com o alongamento estático, falado pela doutora Hélène Langevin, vai o exército X mais X. Então, vai mais resolvins. E se vai mais resolvins, nós temos uma maior chance de resolver esse problema da inflamação. Entendeu? Então, você entendeu agora também por que é importante o alongamento na presença de processo inflamatório? Ah, eu quero saber mais sobre essa pesquisa. Vai lá no PubMed, joga lá, Hélène Langevin, Stretching and Cancer, e que você vai ter artigos, vai ter um vídeo no YouTube dela que ela deu na Harvard University, ok? Só procurar, beleza? Vamos lá. Agora, então, eu vou chamar a minha mentorada, Andréia Garcia, Andréia Ikeda, porque ela trabalha com esses tipos de pacientes e ela vai contar aqui pra gente um pouco sobre a experiência dela. Vou chamar a Andréia. Andréia, você também pode me chamar aqui para participar aqui. Então, a Andréia Ikeda Garcia. Tudo bem? Bom dia! Bom dia. Tudo bem? Andréia, seja muito bem-vinda. Andréia é fisioterapeuta e, como eu disse, vai falar um pouquinho sobre a experiência dela nesses quadros. A sua imagem, para mim, está um pouquinho borrada, mas o som tá bom. Então, vamos lá. Sim. Minha experiência, na realidade, é mais um paciente respiratório, né? Eu trabalho com esse público da parte respiratória já há algum tempo, já sou formada há algum tempo, e o que a gente vê que são realmente os exercícios de alongamento, para dar aquela aquecidinha, e aí depois ir para os exercícios de fortalecimento é o que dá a maior capacidade hoje e qualidade de vida para esse indivíduo se recuperar, por exemplo, de um pós-cirúrgico de retirada de câncer de pulmão, de câncer de mama, diversos tipos de câncer, né? Mas eu, especificamente pela minha especialidade, eu trabalho mais com a parte pulmonar. Então, Certo. acabo tendo mais o contato com esse público. E a gente percebe que exatamente as pesquisas mostram, né? E a última revisão que teve de 2008, publicada no jornal, né, na revista de Medicina e Reabilitação, mostra exatamente
essas evidências, né, de trabalhos focados nesse alongamento, até um pouco de massagem, não exatamente no local onde é o local acometido, né? Existe uma pequena controvérsia aí se a gente realmente deve massagear o local ou não, mas pensando-se em cicatriz, né, em região cicatricial, que tem uma aderência, né, de tecido ali em fibrose, uma massagem suave, leve, não profunda, sim, seria benéfico para que você também ajudasse nessa transmissão de força, né? Evitar menos tecido ali aderido, retraído, né? Porque se a gente pensar num tecido cicatricial, existem forças que tensionam ali todo ao redor, né? E aí, pensando nessa diminuição de tensões naquela região e maior transmissão de força, seria o ideal que você massageasse aquele um pouquinho, de uma forma bem sutil, o local da cicatriz, na retirada, né, do câncer, do local do câncer, e depois passassem por um exercício de alongamento, para aí sim, né, o próprio alongamento já dá uma aquecida e para exercícios resistidos. E a gente percebe que realmente eles se empoderam quando eles percebem que eles são capazes de fazer exercícios de fortalecimento, né? Então, que eles têm uma capacidade maior do que aquela que ele imaginaria de um pós-operatório de retirada de nódulo. Uhum. Então, isso é bem Mu- bacana Muito, pensar muito nessa bom, Andréia. possibilidade. Quando se fala na terapia manual, existe controvérsias, como a Andrea bem citou. Inclusive, em 2018, eu estava no Congresso Mundial de Face em Berlim e teve uma pesquisadora chamada Melody Schwartz que foi falar sobre sistema imunológico e fáscia. E ela levantou, então, essa questão, faz terapia manual em cima ou não da região que tem câncer. Isso levantou muitas controvérsias entre as pessoas que estavam lá, os palestrantes, e também entre a plateia. Mas a Carla Esteco e muitas outras pessoas falam que é melhor não massagear em cima, mas massagear um pouco à distância, né? Mas se você tem um pouco de dúvida sobre esse assunto, como eu citei no começo da live, a gente fez uma mesa redonda chamada Fáscia e Câncer, com a Angela Marx, a Maíra Roverati e a Luciana Cunha, onde elas abordam exatamente esse tema. E talvez seja legal você dar uma olhadinha lá, tá no meu YouTube, tá? O Tom Findlay era um cara que falava assim: não, você pode massagear em cima porque não tem nenhum problema, porque a probabilidade de você fazer isso, gerar uma metástase ou piorar é muito pequena. Então ele falava: não encana com isso. Então, só para mostrar que realmente na literatura e nas pesquisas existe controvérsias. E, André, que mais que você pode nos falar sobre a sua experiência em relação a isso? Existem marcadores, né, que a gente precisa ficar bem atentas, né, em relação, a gente tem que fazer tem que ter o contato direto com o médico, lógico, né, mas a gente tem marcadores importantes que a gente tem que dar esse feedback para o médico, através de um teste de caminhada, né, que é um importante marcador para a gente saber se o paciente está realmente evoluindo ou não, através de questionários de qualidade de vida, né, para verificar se ele realmente está percebendo e o paciente precisa perceber a melhora também, né? Porque existem aqueles pacientes que são Uhum, mais deprimidos e que eles precisam de uma coisa mais palpável, né? Para realmente evidenciar, olha, nossa, mas eu melhorei X% já, enfim. E a frequência, né? Uma frequência de pelo menos umas 3 vezes por semana seria o ideal para que ele conseguisse ter realmente um ganho aí de forma um pouquinho mais acelerada e até para que ele conseguisse psicologicamente, porque a gente sabe que esses pacientes estão psicologicamente frágeis, né? Psicologicamente para ele ter ânimo de prosseguir aí com o tratamento, porque existe a retirada do nódulo, porém existe também a quimioterapia, né? Para evitar aí possíveis, nem sempre se consegue tirar tudo e sempre há aquela dúvida, né? Ah, será que foi uhum, tudo? Será que não foi? Então, em relação à frequência, né, de tratamento, essa questão de multidisciplinar e interdisciplinar, né, a interdisciplinaridade é importante, né, um trabalho de acompanhamento também com um psicólogo, né, para somar aí no atendimento, porque eles têm alto e baixo e isso influi
nas suas orientações em relação a Sim. prosseguir com movimentos em casa. Eu estava hoje de manhã fazendo uma aula de atualização para a galera da comunidade Face Expert, baseada na aula do Robert Schleip que eu assisti no congresso British Fascia Symposium, e ele estava falando, pessoal, olha que legal, da relação da depressão e do trabalho com a fáscia, em especial o uso do rolo, tá? Eu não vou dar um spoiler aqui, porque eu gravei esse vídeo, eu vou colocar na plataforma lá da comunidade, e porque também no mês de julho eu vou fazer uma live só sobre face e depressão. Mas trazendo uma boa notícia para vocês aqui, é que tem como a gente, através de um trabalho facial, intervir diretamente na depressão, tá? E um outro assunto que eu queria falar também, para não esquecer, é que, por exemplo, na Inglaterra, existem programas de yoga para mulheres com câncer de mama, justamente falando sobre aquele alongamento estático que a doutora Helena Langevin evidenciou na pesquisa dela. Então, o cenário para o pessoal do movimento é muito bacana em relação a isso, e na Europa, principalmente, a coisa cresce cada vez mais, né? A atuação do treinamento facial em pacientes oncológicos, pacientes com doenças mentais também, né? Muito obrigada, Andréia. Muito legal você ter trazido para nós essas suas experiências. Fala para a gente o seu Instagram, caso alguém queira conversar com você. Andréa I.K. Garcia. Então, gente, se você tiver dúvidas, Andréia I.K. Garcia. Muito obrigada, Andréia. Um Obrigada a beijo, você, viu? Ana. Beijo. Tchau. E, pessoal, se você, como eu disse no começo da live, se você quer, então, ver mais alguma coisa sobre o assunto, vai no YouTube, procura Face e Câncer, assiste a Mesa Redonda, que fala principalmente de terapia manual. Número 2, quem quer uma aula mais específica e junto vem os artigos do assunto, escreve para mim, tem uma aula gravada que eu fiz no ano passado sobre o assunto, tá? E aí eu posso, essa aula ela é vendida, tá bom? Se você quiser, me escreve. E fiquem atentos aí, pessoal da comunidade, que eu vou trazer para vocês muito em breve essas aulas de atualização que eu assisti no British Fascia Symposium. Outra coisa que eu falei para vocês, que eu estou indo para a Inglaterra semana que vem, para fazer meu segundo curso de dissecação, vou fazer com a turma do John Sharkey, e espero postar bastante coisa aqui para vocês, para manter vocês acompanhando o que está rolando lá. Vai ter muita gente conhecida, Karen Kirkness, Joanne Edson, Mark Flanagan, o Paul Thornley, que estava aqui no Brasil, e outras pessoas. Acho que vai estar o Jaap van der Waal. Então, vai ter só fera. E eu quero muito passar isso para vocês, conforme vai rolando lá para vocês, porque o curso de dissecação realmente é um curso extremamente revelador. Quando eu fui a primeira vez com o Gil, eu fui ver sistema músculo-esquelético. Esse ano eu quero continuar vendo um pouco de sistema músculo-esquelético, principalmente face toraclombar, mas eu estou indo mais para ver face visceral, tá bom? Aí conto tudo para vocês. Então, muito obrigada, tenham um ótimo dia. Quarta que vem, eu ainda estou no Brasil e ainda vai rolar uma live sobre face e estética, e a minha convidada será a Patrícia Guedes, tá bom? Não percam, então. A live, a partir de semanas atrás, fica gravada, salva no YouTube. Ela vai ficar um pouquinho aqui no Insta, a minha equipe vai subir para o YouTube e aí ela sai do Insta, tá bom? Então, vai lá no YouTube se você quer assistir de novo a live ou quer recomendar para alguém. Muito obrigada, um beijo grande, uma ótima quarta e até breve. Tchau, tchau, gente.